Fala pessoal, tudo bem? Então nós vamos resolver agora o exercício 11 do capítulo 2 do Hadley, que diz o seguinte: você tem que dirigir em uma via expressa para se candidatar a um emprego em outra cidade, que fica a 300 quilômetros de distância. A entrevista foi marcada para as 11h15. Você planeja dirigir a 100 quilômetros por hora e parte às 8 horas para ter algum tempo de sobra. Se dirige a velocidade planejada durante os primeiros 100 quilômetros, mas em seguida, um trecho de obras o obriga a reduzir a velocidade para 40 por 40 quilômetros. Qual a menor velocidade que você deve manter no resto da viagem para chegar a tempo? Então, eu gosto muito desse exercício porque ele é basicamente um exercício que envolve representação, né? E como eu disse, se você seguir esse caminho de sempre representar suas ideias através de um desenho, você está modelando, e aí você está fazendo física de verdade. Não é sair fazendo conta como louco. Olha só. Então, eu vou colocar aqui, ó. O que que acontece? Vamos fazer um esboço, um desenho, ó. Eu vou sair às 8 horas da manhã. E meu objetivo é chegar às 11 horas e 15 minutos. Esse é o objetivo. Perfeito. Bom, a distância total dos trechos entre os dois pontos é 300 quilômetros. 300 quilômetros. Perfeito? Aí ele fala o seguinte, que a ideia é dirigir 100 quilômetros por hora todo o trajeto, só que não deu, né? A gente dirige isso nos primeiros 100 quilômetros. Então, vou colocar aqui, ó. Nos primeiros 100 quilômetros, quase um terço aí da trajetória, a gente dirige 100 quilômetros. Ok? Então, vou colocar em vermelho aqui algo que já tem a ver com o cálculo, ó. Então, quando a gente chegou nesse ponto que a gente passou 100 quilômetros, ele disse que nosso carro, nesse trecho aqui, a velocidade era 100 quilômetros por hora. Agora pensa o seguinte, pensa comigo. Se ele andou 100 quilômetros e a velocidade era 100 quilômetros a cada uma hora, então obviamente passou uma hora. Então vou pôr em vermelho aqui porque já é parte da resolução, ó. Então aqui eu já sei que é 9 horas. Continuando, ele disse que dirigiu 40, aí depois 40 quilômetros por hora por 40 quilômetros. Então vamos lá. Então isso faz parte do enunciado. Vou colocar aqui mais um pedacinho, que foram os 40 quilômetros. E ele disse que a velocidade nesse trecho foi 40 quilômetros por hora. Então, mais uma vez, ó, o que que a gente tem? Se ele andou 40 quilômetros, a velocidade é 40 quilômetros a cada hora, então a gente tem que o horário aqui, quando ele chegou aqui, eram 10 horas, certo? Bom, então agora basta você pensar no que sobrou, ó. Sobrou quanto? Se eu fizer 300 menos 140, que foi o que ele já percorreu, vai dar 160 quilômetros por hora. 160 quilômetros, perdão, é a distância. 160 quilômetros. Quanto tempo ele precisa? Bem, veja bem. Se ele saiu daqui às 10 horas, para vir daqui, se ele está naquele ponto às 10 horas, então para vir daqui até aqui, ele precisa percorrer esse trecho em 1 hora e 15 minutos. Tá? 15 minutos é um quarto de hora, né? Então é 1 hora mais um quarto, ou seja, 1,25 horas. Acabou. Por quê? Porque agora ele quer saber qual é a velocidade média que eu preciso ter nesse último trecho. Ele tem que percorrer os 160 quilômetros. 160 quilômetros. Em quanto tempo? Em 1 hora e 25. Em 1,25. Aqui está quilômetro, aqui está hora, né? 160 dividido por 1,25, eu já fiz essa conta, dá aproximadamente 128 quilômetros por hora. Ok? Viu? Ó? Boa parte da solução do exercício foi na representação dele. Assim como vai acontecer com 99% dos exercícios. Boa parte da solução está numa boa representação.
você vai melhorando a representação com o tempo e vai ficando craque em resolver diversos tipos de exercício, tá bom? Então é um ótimo exercício aí para praticar. Então, se esse exercício te ajudou, deixa o like aqui que você ajuda bastante o canal. Até mais!